A paz do Senhor, crente. Vamos ler um trecho da Sagrada Escritura. Eu vou ler um versículo que provavelmente você conhece memorizado. Mateus capítulo 6 e verso 9 diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Somente até aqui. Naturalmente você já deve ter identificado esse trecho da Sagrada Escritura. É um trecho conhecido como oração do Pai Nosso ou oração dominical. É uma oração que o Senhor Jesus nos ensinou, nos instruindo no Sermão sobre o Monte de como nós devemos orar. E essa oração ela tem lições assim preciosíssimas. Eu quero nesse devocional me ater a poucas dessas lições, mas eu acho que uma que abre a oração e é de profundo entendimento. Talvez hoje já esteja bem banalizado, a gente esteja acostumado com a ideia de que Deus é o nosso Pai. Na realidade, a gente fala isso com uma facilidade, com uma naturalidade tremenda. Todo mundo tem aqueles dizeres de proximidade acerca do Deus que é Pai, mas por conta dessa banalidade, talvez não esteja fugindo o tamanho da revelação. A ideia de se referir a Deus como o Pai é uma ideia que é surpreendente no texto sagrado. Primeira coisa, porque quando Jesus está falando de Deus, ele não está se referindo a um Deus menor como das mitologias. Ele não está falando daquele Deus humanizados, feitos à figura de homem, como da mitologia grega, mitologia egípcia. Ele não está falando daquele Deus panteísta dos hindus. Ele está falando de um Deus que se revelou dentro de um determinado povo, uma determinada cultura. Ele está falando do Deus que se revelou a partir de Abraão, né? O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E esse Deus que é o Deus que ao longo da Escritura vinha se revelando como Senhor dos exércitos, como Deus poderoso, Deus justiça nossa, o Senhor é a nossa bandeira, todo nomes fortes, impetuosos, aquele que quando Moisés pergunta o seu nome, ele diz: eu sou o que sou, e finaliza dessa forma brilhante a apresentação dele mesmo. É esse Deus que para a mentalidade do judeu é muito claro, é um Deus grande, é um Deus separado da criação, é um Deus para além da criação, é esse mesmo Deus absoluto e grande e poderoso. É esse Deus que nós estamos aprendendo com Cristo a chamar de Pai, numa relação íntima e pessoal. Ele é o nosso Pai. E a ideia de nosso Pai também é tremenda, porque, queridos, olha só a intimidade, né? Ele é o meu Pai, ele é o seu Pai. A oração, portanto, vai perpassar esse relacionamento que entra no aspecto de vida em comunidade. A igreja ela sempre foi instruída a, na medida do possível, orar em conjunto, a separar momentos em conjunto. E nesse momento que a gente não consegue estar presencialmente juntos, a gente pode manter essa relação de coletivo na nossa casa, juntando os nossos familiares, programações que a igreja tem feito como uma forma de gerar uma unidade, todos nós juntos naquele mesmo horário, mesmo dia, mesmo que seja cada um na sua casa, mas gerar esse entendimento que o Deus é o nosso Pai, Ele é nosso, Ele se relaciona conosco além da individualidade, Ele se relaciona conosco como um povo. Nós somos povo escolhido de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido do Senhor. E isso, toda essa ideia passa uma ideia de coletividade. Agora, o outro aspecto espetacular desse versículo é que Ele é nosso Pai, Ele é nosso
ter essa relação próxima, pessoal com a gente. Só que esse nosso Pai, ele não é um Pai limitado em nada. O nosso Pai é um Pai que está nos céus. No Salmo 115, verso 3, diz que o nosso Deus está nos céus e faz tudo aquilo que lhe apraz. O nosso Deus, esse que é o nosso Pai, ele continua sentado num trono de poder e glória. Ele continua sentado no seu trono, reinando soberanamente sobre todas as coisas. O nosso Deus continua no controle de todas as coisas. O cetro permanece na mão do nosso Deus, do nosso Pai. Isso é extraordinário, porque se ele continua no trono, se ele continua reinando eternamente, de eternidade em eternidade, se ele continua fazendo tudo que lhe apraz, e ele permite que a gente se aproxime dele, vendo nele o nosso Pai, aqui tem uma lição preciosa. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai ver no capítulo 7, no verso de número 11, a seguinte afirmação de Cristo: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso é confortante, saber que o nosso Deus, o nosso Pai, ele está nos céus, ele é totalmente poderoso e ele é um Pai bom, que tem prazer de cuidar dos seus filhos, de atender a necessidade dos seus filhos, de zelar pelo bem-estar dos seus filhos. O nosso Deus, ele vai sempre dar o melhor para a gente. Sabe qual é uma coisa fantástica disso? Voltando para o verso que nós estamos lendo. Quando o nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus, ele atende o nosso clamor, ele cuida da gente, cada vez mais o nome dele é santificado. Que tudo sempre seja para a glória do nosso Pai, do nosso Deus querido que está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Amém. Muito obrigado.